Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então assista até o final, já vai dando like, já vai compartilhando aí nos grupos de Facebook, WhatsApp, direto do Instagram, porque Deus vai mover, Deus vai falar, Deus vai tocar sua vida em nome do Senhor Jesus. Apóstolo Sérgio Lopes, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Glória a Deus, Pastor Ariston. Quero glorificar a Deus pela sua vida, pelo Podercast, amém. Tem sido poderoso essas lives. Eu tenho assistido algumas lives e tenho ficado impressionado o quanta riqueza espiritual você está propagando através dos entrevistados. Glória a Deus pela sua vida, Glória a amém? Deus, que bênção. E no último podcast que eu fiz com o apóstolo Sérgio Lopes, com a Bispa Vera, foi algo tremendo. Se você não assistiu, assista. É, demos uma pincelada, e aí todo mundo, não, eu quero saber o segredo das 4 horas. E aí tu, não, eu quero saber o segredo das 4 horas. Como ver essa revelação e o significado disso? Amém. É uma boa pergunta. Logo que eu volto para Jesus após a cura de câncer terminal da minha mãe, Deus não pegou leve comigo, já me chamou já imediatamente para oração e jejum, né? E o próprio Senhor Jesus declarou: existe casta de demônios, ou seja, existe tipos de atuações espirituais demoníacas que só sai com jejum e oração. Então começou uma jornada de oração e jejum. Foi até interessante como é que eu entrei em jejum, porque eu fui comprar uma Bíblia e eu queria uma Bíblia diferente, né? Eu falei, bom, agora eu voltei para Jesus, eu preciso de uma Bíblia nova. Falei, Deus, prepara uma Bíblia nova para mim, né? Mas eu queria uma Bíblia com uma folha, papel, aquele papel sedoso, né? Que eu tinha ouvido falar que tinha uma Bíblia de papel sedoso. E fui lá na Liberdade, onde tinha a editora Vida. Não sei se você lembra, né? Lembra? Antigamente, né? Porque era lá que a gente comprava Tinha os realmente os materiais. livros pentecostais, né? E aí eu fui lá em busca dessa Bíblia. Quando eu entrei para buscar a Bíblia, eu perguntei para a moça falou: olha, não temos mais essa Bíblia. Já esgotou, agora só daqui a alguns meses nós vamos pedir porque é importado, tal, não sei o que, para lá. Eu fiquei e falei, nossa Deus, puxa, eu pedi, né, para o Senhor, mas tudo bem, amém. Não tem problema. Fiquei olhando, de repente eu vejo uma Bíblia. E olho e falei, nossa, que bonita essa Bíblia. Nossa, mas esse papel aqui também é sedoso. Ela é bonita, só tem essa Bíblia, está lá no fundo. Aí eu falei, não, Deus preparou para mim. Aí eu fui falar com a moça. Eu falei, onde você achou essa Bíblia? Eu falei, achei lá no fundo, assim, nossa, todo mundo procurando. Realmente Deus preparou para você essa Bíblia. Aí eu fiquei todo feliz, alegre e tal. Só que eu estava em jejum. Eu estava em jejum. E eu fui de metrô e eu desci no metrô na praça. Eu morava na Barra Funda, peguei o metrô Marechal Deodoro, fiz baldeação e fui para a Liberdade. Quando eu volto, eu desço na Praça da República para andar um pouco a pé, que eu gostava de andar a pé. E perguntando para Deus, falando com Deus. Quando eu vou atravessar a Avenida São João, estava escrito assim: o rei da bisteca. E era hora de almoço. E eu senti o cheiro daquela bisteca, daquele bife, e não precisa nem imaginar muito, né? E eu falei, meu Deus, eu comecei a passar mal, porque eu estava sentindo fraqueza, vontade de comer, de almoçar. Eu falei, Deus, o Senhor me mandou me separar em jejum, eu estou separado. Eu falei, Deus, eu não posso ficar assim. E a Avenida São João, naquela altura daquela avenida, ela é bem larga, né? Eu falei, Senhor, eu quero atravessar a rua, do outro lado da rua, quando eu pisar na calçada, eu quero que saia completamente todo esse mal-estar, toda essa fome, essa fraqueza, porque se eu continuar com fome, com fraqueza, então eu vou entender que acabou meu jejum aqui, eu vou entrar lá e vou comer essa bisteca. Eu vou comer porque eu estou com fome, diante do Espírito Santo. Eu atravessei passando até mal, no meio da avenida. Quando eu boto o pé, ponho o pé na calçada, do outro lado, sumiu tudo, pastor.
sumiu glória. tudo. Aí eu falei, não, realmente Deus está me chamando para jejum e oração. Aí comecei a orar, comecei a investir em oração, comecei com 1 hora, depois foi para 2, 3, 4, orando em línguas. Orando em línguas. Cheguei a orar até 6 horas por dia, né? Porque eu tinha tempo para isso. Deus me separou só para isso, né? E aí eu fazia visitas, né, nas casas, os irmãos, Deus operava, não ia visitar na hora do almoço, obviamente, né, ia pegar mal, né? Eu falei, não, na hora do almoço eu vou literalmente comer a palavra. Eu ficava lendo a palavra de Deus e me sentia alimentado. Foi um período de 3 anos assim. Nesses 3 anos eu posso dizer que eu recebi muitas revelações, muitas ferramentas, muita sabedoria na época, que eu aplico até hoje no meu ministério. Eu costumo dizer que esses tempos de oração, de intercessão, de 5, 6 horas, a média era 4 horas por dia, eu estou desfrutando até hoje desses momentos de oração. Não que eu não ore mais, obviamente que eu oro, mas eu queria orar, voltar a orar esse momento, mas às vezes não dá por conta de atividades ministeriais, e podcast, e lives, e visitas, e ministrações, e seminários e tal. Então hoje eu estou muito mais ocupado, obviamente. Mas Deus me deu um segredo, que é as 4 horas. Então, se eu não consigo parar e orar 4 horas, eu faço 4 horas durante o dia. Então eu faço 2 horas de madrugada, depois eu completo mais 2 durante o dia, 1 hora de manhã, depois 1 hora à tarde, às 6 horas da tarde, por aí. Aí eu faço as 4 horas. Por quê? Porque as 4 horas, o número 4, são os 4 evangelhos. Significa boas novas, boa notícia. O número 4 é boa notícia, é boas novas. Jesus não poderia Deus não poderia deixar um evangelho apenas? Não, deixou 4. 4 perfis, 4 pessoas, 4 óticas de observar o reino de Deus, de observar Jesus Cristo, né, da história do Senhor Jesus. Porque o 4 é um número de mistério, o 4 significa boa notícia, boas novas. E eu comecei então a entender, e comecei a orar, e aí foi quando o Espírito Santo me falou sobre o segredo das 4 horas de oração. Vai anotando aí. Eita, Primeira hora na verdade, a primeira hora é vigilância. Jesus declarou para os seus discípulos, antes da crucificação: poxa, vocês não oraram comigo nem 1 hora? Vocês não vigiaram nem 1 hora? Né? Então, a primeira hora é vigilância. A primeira hora de oração, você fica alerta. Você está na torre da vigia. Você está discernindo, você está compreendendo, você está atento à movimentação no mundo espiritual. A primeira hora, oração em línguas. A primeira hora vai trazer um despertamento, vai trazer você vai ficar lúcido, você vai ficar sábio, você vai ficar discernindo, compreendendo a movimentação, tanto do inimigo quanto de Deus também. Amém? Primeira hora. Aí você vai para a segunda hora, oração em línguas. Oração em línguas. Porque quando eu estou orando em línguas, eu estou orando em mistério com Deus. Eu estou falando com Deus. Minha mente não está entendendo nada, a não ser que o Espírito Santo me dê revelação. O Espírito Santo me dê interpretação. Caso contrário, eu não entendo, mas eu confio, eu descanso, minha mente fica nula, mas o meu espírito está alerta, o meu espírito está despertado, o meu espírito está atento, meu espírito está aberto para a direção, para a revelação. Aí a segunda hora, orando em línguas, a segunda hora agora é guerra, agora é conquista, agora você tem que conquistar, você tem que verdadeiramente, até a linguagem espiritual muda.
A linguagem ela é mais poderosa, é uma linguagem nova, é uma linguagem que o Espírito Santo renova você, a sua oração em línguas ela é mais contundente, ela é mais poderosa, ela tem mais poder, porque você está em guerra no mundo espiritual. Você está conquistando, você está estabelecendo conquistas espirituais, áreas da sua vida em que você não conquistava, em que havia muita luta, que você até desistiu, pensando que talvez fosse a vontade de Deus, pensando que talvez não seja essa a vontade de Deus. Nesta segunda hora, Deus está dando uma consciência agora do que é seu, do que pertence a você. Então essa segunda hora ela é poderosa, porque sem essa segunda hora você não chega na terceira nem na quarta. A segunda é guerra contra o inferno. A segunda é você crendo naquilo que é seu de direito em Cristo Jesus, porque você conhece a palavra, você ora em espírito e aí a palavra vem com clareza. As promessas vêm com clareza. Por quê? Porque agora você tem entendimento, você tem capacidade daquilo que pertence a você em Cristo. Por exemplo, Efésios 1:3, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos já estão estabelecidas, estão prontas nas regiões celestiais em Cristo. Olha só que interessante, a segunda hora. Uma vez eu estou entrando num supermercado, num hipermercado, e eu vejo um rapaz querendo pegar alguma coisa na última prateleira. Ele pega uma mão mecânica. A mão mecânica vai e pega na última prateleira o que ele precisa. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: você está vendo essa mão mecânica que pega na última prateleira o que ele precisa? Assim é a sua fé. Você precisa ter esta fé espiritual, sobrenatural, para você acessar nas regiões celestiais, a última prateleira de cima, o que Deus tem reservado para você. Amém. Cara, isso foi tão poderoso quando eu recebi esta revelation do Espírito Santo no supermercado, que eu comecei a explodir falando em línguas. Eu comecei a falar em mistério com Deus dentro do supermercado, né? Não muito alto, obviamente, mas eu dei vazão, porque aquilo foi uma revelação. E aí, quando eu vou orar, eu aplico nessa segunda hora esta fé. Eu chamo a existência esta fé sobrenatural para entrar nessa dimensão, na dimensão daquilo que Deus já preparou, já reservou para nós em Cristo Jesus. Esta é a segunda hora, ela é poderosa, porque nessa segunda hora, áreas das nossas vidas espirituais, emocionais, físicas, conjugais, familiares, econômicas ou financeiras, ou até ministerial, que o inimigo, de uma certa forma, invadiu, agora eu estou tomando de volta. Eu estou tomando de volta. Eu estou tomando de volta porque é direito meu, é promessa de Deus para mim, segundo a sua palavra. O inimigo tentou enganar Jesus. E Jesus sabia do tempo, da estação e do propósito dele. Ele estava 40 dias em jejum e oração. Olha o 4 novamente. 40 dias em jejum e oração. E nos 40 dias de jejum e oração, segundo Mateus capítulo 4, olha, o inimigo tentou enganar a Jesus e falou assim, se você é filho de Deus, querendo colocar em dúvida o que Deus Pai havia falado há 40 dias atrás. Agora Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali o Espírito Santo conduzindo ele, o Espírito Santo começa agora a preparar Jesus para o seu ministério, porque nós não temos nenhum registro da vida de Jesus antes do batismo, a não ser quando ele era criança, com 12 anos de idade, mas era uma criança, a Bíblia não esconde isso, que ele estava lá no templo, ouvindo os sábios, fazendo perguntas, questionando, tal, etc. E os pais de Jesus, no caso Maria e José, né, os pais de Jesus ficaram preocupados, foram encontrar ele depois de 3 dias. Não é verdade? E aí ele obedeceu os pais, né? Mas veja bem, nós não temos nenhum outro registro de Jesus curando, ministrando, não libertando, não. Mas quando Jesus foi cheio do Espírito Santo,
e depois ser cheio do Espírito Santo. Ali nós temos um Deus trino, a trindade presente no Rio Jordão. Nós temos Deus Pai falando sobre o Filho, Jesus Cristo, esse é meu Filho amado, e nós temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Então nós temos um Deus trino no Rio Jordão, se revelando, se manifestando. Olha o privilégio que João Batista teve. Nenhum profeta do Velho Testamento teve essa experiência, somente João Batista. Por isso que ele é o maior profeta do Velho Testamento, porque ele profetizou acerca do Messias, ele viu o Messias, ele batizou o Messias, amém? E além do mais, ele viu a manifestação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Aí Jesus é conduzido para o deserto. Nesse conduzir para o deserto, o Espírito Santo começa a ensinar a Jesus, imagino eu, porque você vai ver que logo que Jesus vence o inimigo, ele precisava vencer o inimigo, porque em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4 agora, a mesma passagem de Mateus 4, lá em Lucas, o inimigo fala para Jesus, não, eu posso dar tudo isso para você porque foi dado para mim. Então o próprio diabo, ele confessa que quem deu para ele foi Adão. Adão passou aquilo para ele. Adão passou, esse governo que estava na mão de Adão foi passado para o inimigo. Mas Jesus agora já tomou de volta, porque Jesus declarou, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ora, se todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, o que sobrou para o diabo? Nada. Ele só tem poder se eu der para ele. Então, quando eu estou orando a segunda hora, eu estou assumindo pela fé a minha posição em Cristo. Eu estou assumindo na segunda hora, orando em línguas. Não estou orando pelas minhas necessidades. Mas AP, você não tem necessidade? Eu tenho, obviamente. Mas quando eu oro em línguas, eu estou orando como convém. Deus quer que eu descanse nele. Mas você não pede? Não, eu peço, tem coisas que eu peço ao Senhor, mas eu descanso meu coração e oro em línguas. Não vou ocupar os meus sentimentos, meus pensamentos e nem gastar minha energia nisso. Eu vou investir a minha energia em orando em línguas na presença do Senhor, porque é ali que eu estou conquistando. Na minha segunda hora, eu estou conquistando as promessas, eu estou conquistando até mesmo territórios espirituais, influência. Amém? Influência. E aí, depois da segunda hora, tem a terceira hora. Eita, glória. Essa terceira, você não consegue entrar na terceira sem passar pela segunda. A segunda ela é poderosa, porque ela dá um salto, ela faz com que você ganhe, por exemplo, autoridade. A segunda hora faz com que você receba capacidade, sabedoria, discernimento, né, destreza, você tem inteligência espiritual, porque você está orando em línguas, e na terceira hora é agora a hora do governo. Você conquistou na segunda hora, agora como é que você vai manter isso que você conquistou? Aí você entra na terceira hora de oração. E muitos líderes param na segunda hora. Não tem a terceira hora. E às vezes aquilo que eles conquistaram, eles perderam. E aí a terceira hora de oração em línguas é que faz você entrar numa unção de governo. Isso o Espírito Santo me ensinou. E o Espírito Santo falou, olha, eu quero que você ore em média 4 horas por dia. Aí Deus me deu esta revelação. A primeira hora é vigilância. A segunda hora é conquista. Você tem que conquistar, você tem que guerrear, você tem que assumir, você tem que crer. A terceira hora é governo. Porque agora chegou o momento de nós governarmos. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes. Sacerdote é aquele que entra na presença de Deus, amém? Leva a necessidade do povo diante de Deus e traz a resposta de Deus para o povo e para ele mesmo. E nós somos sacerdotes. Nós podemos entrar na presença do nosso Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, em Cristo Jesus. Mas nós também somos reis. Reis é governo. Jesus reina no céu e na terra, e ele nos constituiu com uma unção de governo, através do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo desceu na terra, Jesus é rei, mas quem governa aqui na terra é o Espírito Santo. Porque o Filho está diante do Pai. Amém? Mas ele enviou o Espírito Santo para governar. Então, o Espírito Santo, a igreja que cede ao Espírito Santo, essa igreja tem unção de governo. O homem de Deus, a mulher de Deus que cede a vida dele ao Espírito Santo, a uma vida de oração, de intercessão, de comunhão, de relacionamento. E dentro desse relacionamento, na terceira hora, orando em línguas, agora tem uma unção de governo. Porque Adão tinha essa unção de governo. Ele perdeu. O inimigo começou a governar. A alma dele começou a governar. O intelecto dele começou a governar. Porque antes Adão era um ser espiritual, era um homem espiritual. Mas ele perdeu essa habilidade. Agora, em Cristo Jesus, nós somos espirituais. Amém? Temos uma alma, sentimento, mentalidade e temos uma experiência espiritual no corpo. Amém? Eu não sou corpo, alma e espírito, não. Biblicamente, eu sou espírito, alma e corpo, com uma experiência espiritual no corpo. Porque muitos veem que como se nós fôssemos corpo, alma e espírito, com uma experiência espiritual. Não, ao contrário, eu sou espírito, eu sou alma e corpo. Eu sou um espírito, possuo uma alma, mente, intelecto, emoções, desejo, imaginação, e habito num corpo. Ou seja, eu sou um espírito com experiência espiritual num corpo. Por isso que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, a terceira hora é hora de governo, é hora de você governar, é hora de você assumir as rédeas. Um dos primeiros ministérios que Deus me deu, além do profético, somando, porque o meu ministério sempre foi profético, né? E Deus me colocou numa agenda profética, né? Então, na minha época, estou falando a década de 80, eu orei muito, foi um período que eu mais orei em toda a minha vida, né? Porque a década de 80 era uma década de muita oração, pastor Alisson. Eu conheci muitos homens e mulheres de Deus de oração. Eu conheci homens e mulheres de Deus que se ajoelhava e ficava 6, 7 horas orando, de joelho. Eu conheci. A minha mãe na fé tinha calos nos joelhos dela. Era uma mulher que se ajoelhava e ficava lá buscando o Senhor, buscando, e não saía enquanto Deus não liberasse ela. É forte isso. Essa geração de hoje, eu não vejo mais calo. Calo não tem, não. Não tem. Só se for no dedo É. e mexer no celular. Justamente, entendeu? É mistério profundo. Então, a terceira hora é a hora de governo. É a hora de você segurar as rédeas. Eu fui para Porto Alegre em 92. Eu casei em 7 de fevereiro de 92. E aí fomos para Porto Alegre, um mês depois, e ficamos 59 dias em Porto Alegre. Eu e minha esposa. Foi uma lua de mel missionária. Ficamos hospedados na casa de uma família, que eu tenho até comunhão com esses irmãos até hoje, participo até da live, a família Martins. Um abraço, beijo para os irmãos, a família Martins, amém? Nos receberam, o pastor Ciro Martins, um homem de Deus, uma bênção. E ele abriu um culto na casa dele e eu fazia cultos às quartas-feiras à noite. Como meu ministério é mais profético, então vinha pessoas de todo quanto é lado. E chegamos a ter mais de 150 pessoas num culto. Era uma garagem grande, né? E tinha muita gente. E toda quarta-feira ele falou, vamos abrir um culto aqui, irmão Sérgio? Vamos, amém. Aí eu fiquei assustado. E foi uma noite de curas, de ministrações proféticas, aquele mover, aquele avivamento e tal. E os pastores em Porto Alegre começaram a ficar preocupados com esse culto, porque espalhou na cidade toda. Só que eu falei assim para ele, irmão Ciro, me leva no lugar mais alto aqui da cidade que eu tenho que fazer uma oração. Ele falou, o lugar mais alto aqui na cidade de Porto Alegre é onde fica a torre da Globo. Você me leva lá? Ele falou, pois não, eu levo. Aí subi com ele, era mais ou menos uma parte da manhã,
Nós não fui à noite porque não podia entrar lá à noite, por causa de segurança e tal, mas de manhã conversei com segurança lá, ele conversou, aliás, e nós entramos, e era uma mata, mas tinha a antena, mas tinha um vigia lá que ficava vigiando lá aquela antena. Entrei lá e comecei a orar. Diante do Espírito Santo, pastor Ariston, na hora que eu estendi a mão assim, comecei a orar, interceder pela cidade, veio rédeas. Sabe rédeas? Como se estivesse numa carroça e vem as rédeas. Saiu rédeas de vários pontos da cidade de Porto Alegre, veio na minha mão. Tomei um susto. Eu falei, nossa Deus, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou, estou te dando agora governo sobre essa cidade. Você vai interceder agora e você vai orar como eu vou te instruir para você orar pela cidade. Porque vai ser quebrado agora principados e potestades. A igreja está orando por isso. A minha igreja aqui em Porto Alegre está orando, está intercedendo. Mas hoje eu vou quebrar essas cadeias espirituais e vou dar uma resposta para a igreja de salvação. Meu irmão, quando vê as rédeas na mão, eu entendi que eu estava com autoridade. Estava com uma unção de governo. Então, qualquer coisa que eu declarava estava estabelecido. Era decretos, eram leis espirituais que eu decretei na cidade de Porto Alegre. O resultado disso, eu falei, Deus, peraí, Deus, eu nunca li isso em livro. Eu nunca li, estou falando de 1991. Eu nunca li sobre isso. Eu nunca vi nada. Isso não é coisa da minha cabeça? Será que é coisa da minha imaginação? Deus confirma para mim hoje. Aí fui para casa, minha esposa estava fazendo o almoço, né? Casadinho de novo, ela num apartamento, o irmão cedeu um apartamento para uso e fruto para nós, lá em Porto Alegre, e ela está fazendo o almoço, eu chego em casa para almoçar, tal, de repente, campainha toca. Campainha toca e fala, olha, irmão, eu sou amiga do pastor Cir Martins, eu sou da Assembleia de Deus, e o Cir Martins pediu para que eu viesse aqui, porque eu vou fazer uma cirurgia amanhã. Eu estou com um tumor assim, 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 mas eu creio que Jesus pode me curar. Eu falei, a irmã crê? Ela falou, eu creio. Eu também creio. Em nome de Jesus, ministrei, em nome de Jesus, ser curado. A mulher foi cheia do Espírito Santo, sentiu a cura. E realmente, no dia seguinte, quando ela foi fazer a cirurgia, não precisou, porque o tumor desapareceu para a glória do Senhor Jesus. Mas ela pegou e trouxe uma profecia para mim. Homem, hoje você perguntou para mim se aquilo que eu mostrei para ti, a autoridade que eu te dei, a unção de governo que eu te dei, se era minha, é meu mesmo. Eu falei contigo, eu que entreguei para ti. Não temas, volte agora para a tua cidade. No caso, São Paulo. Ela não sabia que eu era de São Paulo. Né? Porque agora começou uma nova dimensão no teu ministério. Ela não falou nessas palavras, mas eu entendi, porque era uma profetisa raiz, antiga, outra linguagem, né, obviamente, mas eu entendi que Deus estava me dando um ministério de governo, de autoridade, e realmente, o que eu declarei na cidade aconteceu em 30 dias. Havia uma praça, ficava 5.000 jovens, todos vestidos de preto, com piercing, com cabelos várias cores, se prostituindo na praça, se drogando na praça. Houve um mutirão das igrejas, entraram na praça, evangelizaram, os jovens foram libertos, foram curados, foram salvos, e acabou aquela praça, virou uma praça de louvor e adoração, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Unção de governo, terceira hora. Aí vem a quarta hora. Eita glória. Amém? Quarta hora. Quarta hora. A quarta hora, primeira hora é vigilância. Segunda hora é conquista. Terceira hora é governo. E a quarta hora, domínio. Está tudo dominado. Espiritualmente falando. Por que domínio? Porque agora você sabe usar a unção de governo. E na quarta hora, a oração em línguas, você vai dominar. Aquilo que você gastava 5 horas para resolver, você gasta agora 5 minutos. Quantas horas Jesus orava de madrugada? 4 horas.
Eu já fiz as contas. Jesus orava 4 horas de madrugada. Então, quando Elias chegava diante de uma pessoa possuída por um demônio, 1 minuto a pessoa já estava liberta. Quando você tem essa dimensão, eu não sou místico, tá? Quero deixar bem claro. Eu não sou místico, não sou. Sou muito prático, como pizza, gosto de uma praia, possivelmente gosto de jogar uma bola na praia, mas eu não abro mão do sobrenatural de Deus. Eu não abro mão de ser um homem espiritual. Todos os dias, eu acordo, a primeira palavra que eu falo para o Senhor é: Senhor, enche-me do teu espírito nesse dia. Eu quero ser um homem espiritual. Eu quero cumprir o propósito de Deus através da minha vida, obviamente. Mas esses segredos espirituais, eles são poderosos. Por quê? Porque Jesus disse assim, o meu povo, Deus disse assim, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí vem o Senhor Jesus declarar assim, vocês erram porque não têm entendimento nem das Escrituras e nem do poder de Deus. Ou seja, quando nós passamos a ter conhecimento das Escrituras, que é a palavra de Deus, e do poder de Deus, que é o Espírito de Deus, nós deixamos de errar mais e passamos a acertar mais. Então nós erramos menos e acertamos mais, porque as Escrituras, que é a palavra, e o poder de Deus, que é o Espírito Santo, vai nos auxiliar. O conhecimento da palavra edifica você, amém? Qualifica a sua fé. E o conhecimento do poder de Deus faz você ter ousadia, faz você ter confiança. Amém? Isso não é, na verdade, fanatismo. Não tem nada a ver com fanatismo e muito menos religiosidade. É, na verdade, unção do Espírito Santo. E unção, eu já disse aqui nessas lives, unção é unção e outros não. Uma criança chegou para mim na época da Quatá e falou, pastor, o que é unção? Eu percebi que ele não era cristão evangélico. Ele não estava convivendo no mundo cristão evangélico. Então ele achou interessante essa palavra, ficou curioso e falou, pastor, o que é unção? E na hora veio, porque eu falei, eu vou falar sobre o que está na Bíblia e tal, ele não vai entender, né? Aí eu falei, unção é unção e outros não. Ô tio, valeu, hein? Valeu, é verdade. Entendeu? O garoto entendeu. O garoto entendeu, porque a unção do Espírito Santo é uma capacitação que Deus nos dá para nós vivermos o propósito de Deus. Então, quando você entra na 4ª hora, agora você dominou. Você dominou o seu tempo, você dominou a agenda de Deus sobre a sua vida, você dominou o seu espaço, você dominou, está tudo dominado pelo Senhor. E esse domínio Deus entregou nas tuas mãos, porque nós somos chamados para reinar, ou seja, dominar em Cristo Jesus. Amém? Forte aí. Olha, escreve aí, eu vou orar 4 horas. Faz o desafio, orar 4 horas em línguas, todo dia. Você vai ver a mudança que vai ter. Apóstolo, algo bem interessante que você falou da década de 80, isso que eu estava também pensando. Eu tenho 32 anos na fé, mais ou menos, e lá atrás tinha muito testemunho de milagres, de cura, não só o grande evangelista, apóstolo, profeta, no modo geral, dos crentes, a irmã do coque foi orar ali, alguém foi curado. Era mais comum. Era mais comum, no modo geral, o povo de Deus sendo usado por cura. Isso tem a ver porque o povo de Deus parecia que orava mais naquela época e hoje estão orando pouco, ou não? Os milagres têm a ver com a oração? Na época, nós éramos menos distraídos, eram mais focados. Hoje não, a igreja é muito distraída. Tem muitas distrações. Se você não vigiar, você não consegue orar. Como é que eu vou orar com muitas distrações? É complicado. Eu posso até orar. Aí Paulo fala que nós temos que orar sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? Como orar sem cessar? Eu entendo que a oração sem cessar, a palavra oração é conversação. A palavra oração não é religiosidade, mas a palavra oração é conversação. Vem da palavra conversação, é conversar com Deus o dia todo.
E eu estou pensando em Deus. Eu estou conversando com Deus. Eu estou no carro, eu estou no trânsito, eu estou falando com Deus. Eu estou pensando nas coisas de Deus. Eu estou pensando numa palavra, estou louvando, estou adorando. Eu estou numa reunião com alguém, eu estou falando com o Espírito Santo. Eu estou aqui, por exemplo, com você, eu estou falando com o Espírito Santo. Eu estou falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando comigo algumas coisas. Então eu tenho que estar focado. Eu não posso estar distraído. Ah, mas você não tem um momento com a sua família, com seus filhos, seus netos? Claro que eu tenho. Eu tenho 4 filhos, 3 casados, né? Só minha filha que ainda não está casada, ela está morando no Japão, missionária, e tenho 4 netinhos, que são 4 fofuras. E eu preciso ter tempo com eles. Mas eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair. Eu fui, por exemplo, no cinema, vou dar um testemunho para você. Eu não ia em cinema. Eu não bebo, eu não bebo nada. Ah, mas você não toma nenhum golinho de vinho? Irmãos, eu não bebo nada. O Espírito Santo me chamou e me separou realmente para ele, né? E aí eu fui num restaurante com a Bispa, no shopping Morumbi, e era um restaurante até bom, né? Aí quando eu sento na mesa, vem um garçom falando, olha, senhor, tem aqui um licorzinho, tal, não sei o quê. Eu falei, não, muito obrigado, eu não quero, eu quero um refrigerante. Me dá uma coca para mim, por favor, com uma rodela de limão. Não, mas tem, não, por favor, eu quero a coca. Aí ele pegou e trouxe a coca. Aí pedimos um prato, almoçamos, tal, não sei o quê. Aí veio um outro rapaz, um outro garçom, falou, olha, tem um vinho aqui de safra, não sei o que, tal. Não, muito obrigado, eu não bebo vinho. Aí terminamos a refeição, aí aquele mesmo garçom do primeiro, olha, tem um licor especial após a comida e tal. Não, muito obrigado. Eu falei, querido, eu não bebo. Ele falou, a paz do Senhor, apóstolo Sérgio Lopes. Estava aqui testando o senhor. Aí eu tomei um susto, né? Falei, meu Deus, sério, irmão? Estava testando. Eu falei, mas por que isso? Porque vem muitos homens que se dizem de Deus e vêm aqui e bebem. E bebem. E eu estou pregando o evangelho para os garçons. Aí quando eu vou falar que é um pastor, ele pega e bebe e dá mau testemunho. E graças a Deus o senhor não deu mau testemunho. Eu falei, obrigado, Jesus, grande foi o meu livramento. Mas eu não bebo mesmo, eu não bebo. Eu decidi me separar para o Espírito Santo. E dentro dessa separação também não ia em cinema. Não ia em cinema. Aí já era uma religiosidade minha. Por quê? Porque o meu filho nasceu, o Israel, meu primeiro filho, e a minha filha depois, 2 anos depois, a Raquel, e o meu filho queria ir no cinema, criança. Saiu um desenho, né, da Disney, não sei o que e tal, e meu filho queria ir no cinema. E eu não levei meu filho no cinema. Quem levou foi meu cunhado. Levou o sobrinho dele para o cinema. Muito bem. E aí eu vou orar, dentro das 4 horas. Estou na segunda hora, orando e tal, o Espírito Santo fala comigo, olha, você não levou o seu filho no cinema. Não, senhor, não levei. Puxa, se eu soubesse, não deveria nem ter deixado o meu cunhado levar o meu filho. Pois é, você errou. Quem deveria levar é você. Porque a primeira imagem do cinema do seu filho, quem levou ele foi o tio dele, não foi o pai dele. Isso pode dar problema para o seu filho. Aí eu acordei. Falei, Jesus, você deveria levar o seu filho e ministrar sobre a vida dele. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu filho Israel, conversei com ele, falei, o papai deveria ter levado você, agora o papai vai levar você num outro filme, que está sendo um desenho assim, assim, você quer ser? Ah, eu quero, pai. Meu filho tinha acho que 4, 5 anos de idade. E eu levei ele. Aí quando eu levei ele, houve uma cura. Porque a primeira imagem, quem levou ele no cinema pela primeira vez foi o tio, não foi o pai. O inimigo queria usar aquilo para colocar um problema comigo. Mas o Espírito Santo, na segunda hora, me deu essa direção. E aí comecei a levar meus filhos no cinema, obviamente, mas ministrando sobre eles, para eles terem discernimento de mensagem subliminar. Tanto é que meu filho Israel, a Raquel,
a Esther, o Samuel, todos eles aprenderam a discernir o mundo espiritual. Os 4 têm visão, os 4 são profetas. Os 4 têm visão espiritual aberta, entendeu? Os 4 se movem também através do Espírito Santo, né? Então, são esses momentos de oração e de intercessão que eu aprendi com Deus. Muitas coisas que eu não li em livros. E agora, esse período de a década, que década foi essa? A década de 80. Foi a década que todos os cristãos pentecostais, todos, sem exceção, havia uma fome, havia uma sede, havia uma urgência, porque, vou ser sincero para você, era chata as igrejas, era muito chato, os cultos eram chatos, os cultos eram só o sangue do cordeiro, entendeu? Os pastores também eram chatos, muito pesado, muito rígido, muito, né? Então a gente tinha sede de Deus, a gente queria ouvir a palavra, uma palavra da parte de Deus que nos restaurasse. Então a palavra era difícil você ouvir em São Paulo, né? Só teve 2 ministérios que tinham a palavra, depois um só. Imagina você, numa cidade como São Paulo, só uma igreja está ministrando a palavra do Senhor. Imagina você. Eu vivi isso no ano de 86. Amém? Então, era um período que eu orei muito, busquei muito. Aí, quando chegou na década de 90, Deus falou, bom, agora eu vou responder o clamor da década de 80. Então, eu entendi, pastor Ariston, que Deus age em estações. Nós temos que entender as estações de Deus. As 4 horas de oração leva você a conhecer, a discernir, a atuar na estação de Deus na sua vida no momento. Porque você pode estar passando por um momento de deserto, mas você não vai ficar aí. É uma passagem. Certamente Deus quer ensinar, que Deus quer instruir. Ou um período sabático, como agora é moderno, né? Agora é um período sabático, né? Um período de transição, na verdade. Não importa o nome que você dê, mas é um momento que Deus quer você com Ele. E Ele quer você com Ele, e Ele quer estar na sua vida, Ele quer entrar, Ele quer agora você na agenda dEle. Ele quer você sem distração. Então não é deserto, é comunhão. É momento de relacionamento com Deus. É um momento ímpar, é um momento extraordinário, que Deus está para responder a você. Então esse momento de separação para Deus é fundamental, em nome de Jesus. Jesus. E como fazer, apóstolo, para a igreja voltar a essa fome, essa busca dos pastores, apóstolos, bispos, membros, levitas, orar para valer? Pastor, a gente só ora para valer quando nós nos frustramos com tudo aquilo que nós estamos fazendo. E não tem saída. A saída é só para cima. É você parar e realmente entrar na presença de Deus, porque são respostas que só Deus pode dar. Livros não te dá, mentoria não te dá, amém? Só Deus vai dar isso para você. Então, eu tenho uma boa notícia para dar para você profeticamente. O Espírito Santo já está se movimentando. Amém. Eu já estou ouvindo líderes que outrora eram acomodados, já estão orando e jejuando e passando 2, 3 horas. Amém. Já está acontecendo. O próprio Espírito Santo está espremendo. Porque Deus não pega leve comigo, pega leve com você? Você acha que ele vai pegar leve com a igreja? Não vai pegar. O Espírito Santo está se movendo, hein? O Espírito Santo está se movendo e o Senhor está chamando a sua igreja. O Senhor está chamando a sua igreja para um particular. Para um particular com Deus, porque nós estamos para adentrar nesse último período de colheita da igreja. É algo que o Senhor vai fazer que Ele nunca fez, nem nos dias de Atos. No capítulo 2 de Atos aconteceu, está reservado para este tempo. Porque esse tempo? A malignidade, a indiferença, a frieza
tem se expandido no mundo todo, mas está havendo uma sede, uma fome de Deus. Eu estou sabendo agora, exatamente agora, que está havendo um despertamento espiritual na Inglaterra. Aleluia. Todos os missionários falavam que a Inglaterra, a igreja morreu. Não morreu, porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja e ele enviou o Espírito Santo. E está havendo um despertamento na Inglaterra. Eu tive na Inglaterra com a minha família e era um sonho passear com a minha família. Eu só consegui em 2021. Ainda 2020 foi o ano da parada, né? No Brasil, o mundo todo parou por conta daquela epidemia. 2020 tinha ainda resquício, então o mundo ainda estava praticamente também um pouco parado. Eu consegui ir para a Europa. Era um sonho que eu tinha de fazer mochila com a minha família, passearmos na Europa. Então fizemos um evento lá em Porto, em Portugal, né? O Abala Portugal, né? Depois fomos para a Europa. Aí fomos para a Inglaterra, fomos para a Grã-Bretanha, tivemos também de Portugal, fomos para a França, fomos para a Inglaterra, tivemos também na Escócia. Foi assim, momentos tremendos que eu vi o Espírito Santo se mover, eu vi muita fome, muita sede. Mas na Inglaterra eu tive uma experiência tremenda, porque eu estava no saguão do hotel e a minha neta estava brincando, de repente 2 homens, eu percebia que eram muçulmanos de origem árabe, né? Estava olhando para minha neta, já fiquei esperto, né? Obviamente, né? Eu tinha um avô ciumento, né? Já fiquei olhando, já para eles, já discernindo. Aí o Espírito Santo falou: não, sou eu que estou atraindo eles, porque a minha neta é a minha primeira neta, meu primeiro neto é uma menina, a Cat. Ela é muito graciosa, ela é linda, ela é graciosa, ela tem uma graça, um carisma, brincando, né? E os 2 homens ficaram atentos a ela. Aí ficaram mais próximos dela, eu peguei, me levantei, dei um abraço nela, tal. Aí o Espírito Santo falou: não, eu preparei. Eu quero que você ministre sobre esses 2 muçulmanos. O Espírito Santo já deu a letra, falou que eles eram muçulmanos. Eu falei: o primeiro está com um problema sério na coluna. Pergunta para ele. Eu falei: escuta, você está com um problema sério na coluna? Ele olhou para mim assim, os olhos regalados. Eu estou sim. Por quê? Falei: porque Deus está me mostrando que você está com esse problema na coluna. Aí as lágrimas já começou a descer. Você deu um mau jeito, você foi carregar, você trabalha e você pega muito peso, você pegou de mau jeito e deu um claque, deu um barulho na sua coluna e você está com um problema sério na sua coluna. Mas eu creio que Jesus pode curar você. Você crê em Jesus? Aí ele ficou assim sem responder, porque ele é muçulmano, né? Muçulmano só crê em Alá. E eu falei: você crê em Jesus? Porque o Jesus dos muçulmanos é um profeta, não é Deus. Ele é da mesma estatura de Maomé. Mas eu falei: você crê em Jesus? Porque quem revelou para mim foi Jesus. Aí eu deixei de falar Deus, para não pensar que era Alá. O Alá dele é o de cá, que é Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Eu falei: foi Jesus que me revelou. Você crê que Jesus cura? Ele ficou meio assim: bom, se você não crê, eu creio por você. Procure a sua dor agora em nome de Jesus. Ele falou: nossa, sumiu a dor. O que é isso? Aí o amigo dele: sumiu mesmo? Sumiu. Sumiu. Eu falei: e você? Para o amigo dele. Eu fiquei: Espírito Santo, e o amigo dele? Você não vai pegar o amigo dele? Aí o amigo dele falou: e você? Você está trabalhando, levantando dinheiro, tentando guardar dinheiro para trazer a sua família para a Inglaterra e você não consegue guardar dinheiro. O dinheiro some. Você não consegue. Bum, desmontou aquele homem. Um homem sisudo, um homem grandão, enorme, as lágrimas descendo, pois Deus está mandando dizer a você, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele vai trazer a sua família, porque você falou com Deus. Eu falei: é verdade? Ele falou: é verdade. Posso orar por vocês? Eles falaram: pode. Então repete essa oração comigo. Eu tinha um intérprete comigo, obviamente, que era o irmão Douglas, estava me interpretando. Eu falei: repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor, como seu Salvador, eu te recebo como meu Senhor, como meu Deus, meu Salvador. Rapaz, os 2 receberam Jesus como Senhor Salvador. Da glória. E aí eu saí por Londres chorando,
porque eu via jovens caídos na rua, jovens bonitos, pastor Ariston. Jovens de 17, 18 anos de idade, 20 anos de idade, jogados nas sarjetas, bêbados, alcoólatras. E eu falei, Senhor, levanta uma igreja, levanta uma geração. Senhor, e comecei a chorar. Eu comecei a chorar, porque eu ia num trajeto do hotel onde nós estávamos até no restaurante onde nós íamos, dava mais ou menos 20 minutos, a gente andando a pé. Uns 20 minutos, um trajeto longo. Porque lá você anda a pé ou você anda de ônibus. Então eu falei, não, vamos andar a pé, que a gente precisa andar a pé também. Aí fomos. E eu fui orando na rua, orando, e estendendo as mãos sobre esses jovens e pedindo para Jesus libertar. Conclusão, estou ouvindo agora que está havendo um avivamento nesse ano. Eu fui em 2021, 22, 23, 24. 3 anos depois, eu vejo a resposta. Claro que não só eu estava orando, a igreja estava orando, muitas agências missionárias orando, obviamente, mas eu vi a resposta das minhas orações, porque aqueles jovens que estavam bêbados, alcoólatras, cheirando, até defecando em lugares. Era uma tristeza você ver a miséria humana dos jovens na Inglaterra. Hoje estão sendo evangelizados, estão indo para a igreja, tem fila. Quando você poderia imaginar uma fila? Depois eu vou mandar para você um vídeo. Uma fila de pessoas querendo participar de um culto na igreja em Londres, na Inglaterra. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, que Aleluia. bênção. Glória a Deus. E apóstolo, nosso programa, graças a Deus, está alcançando muita gente na Europa, brasileiros que moram lá na França, Inglaterra, Portugal, tem bastante gente em Portugal. E esses que estão acompanhando o nosso programa, graças a Deus, é pessoas famintas, com sede. Uma irmã lá na França, olha, mandou uma mensagem para mim, eu abri uma igreja avivada aqui de um apóstolo. Aleluia. Creio que também Deus pode usar. Então espalhe aí esse programa. Você é da Europa aí, de Portugal, França, Inglaterra, espalhe aí na Europa. Quem sabe, através desse programa, Deus toca, desperta pessoas para estar orando mais. A oração é a resposta. Apóstolo, eu fiquei curioso que você é muito usado na profecia. É uma pergunta que até quando eu via no Abala São Paulo, você profetizando para um, profetizando para outro. Toda pessoa que você olha, você vê algo? Tem alguma palavra profética? Não, claro que não. Obviamente que não, né? Não sou místico. Meu Deus, não. Pelo contrário, eu não vejo nada. Não vê nada? Nada, absolutamente nada. Aí, de repente, é o de repente de Deus. De repente, bum, acontece. Aí eu vejo, a Espírito Santo me fala, e eu tenho visão aberta, então eu vejo luzes, eu vejo anjo, eu vejo mistérios de Deus sobre a cabeça da pessoa. Por exemplo, eu estava na Flórida, nos Estados Unidos, e estava conversando com o pastor Luiz, lá na Flórida. Eu ia estar pregando à noite na igreja dele, a gente conversando, batendo um papo e tal. Aí, de repente, a esposa dele recebe na casa uma ovelha deles, uma irmã. E as duas começam a chorar, eu ouço as duas chorando. Estou aqui ouvindo, conversando com ele, mas estou ouvindo as duas chorando na sala. Nós estávamos na outra parte da sala e as duas chorando. Aí, de repente, a irmã vem em lágrimas para que eu orasse por ela. Ela falou, me dá licença, Luiz. Ela falou, olha, pastor, você pode orar? Você pode orar? Quando eu olhei assim para ela, abriu a visão espiritual, apareceram 2 anjos, mas peraí, antes, apareceu 3 ferramentas em cima da cabeça dela. Apareceu primeiro um bisturi. Aí eu entendi que Deus queria fazer uma cirurgia. Segundo, apareceu uma tesoura. Eu entendi que Deus queria cortar. E terceiro, apareceu uma agulha cirúrgica. Eu entendi que Deus iria fazer uma cirurgia profunda. Aí, após essas três ferramentas cirúrgicas, aí aparecem 2 anjos. A coisa mais linda. Eram anjos que atuam na área de operação. São anjos que operam na área da cura divina. Então, o primeiro anjo, a impressão que dava é que estava
do lado direito dela era o anjo que ia fazer a operação. O segundo anjo estava com uma bandeja com órgão vindo do céu. Porque aí Deus me deu a revelação, a palavra de conhecimento. Né? Porque a profecia, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, né, o discernimento de espírito, operam todos juntos. Ali o apóstolo Paulo faz, em 1 Coríntios capítulo 12, ele faz uma relação dos 9 dons do Espírito Santo para nós entendermos, porque ele tinha essa compreensão. Né? E aí muitos líderes têm esse entendimento, são 3 dons de revelação, 3 dons de locução e 3 dons de poder, ou de autoridade, como alguns preferem. Então ali eu vi a manifestação, eu poderia dizer, até dos 9 dons do Espírito Santo ali, porque você não fica vendo o anjo e se comportando normalmente, você explode em espírito, você está diante da glória de Deus. E eu comecei a orar em línguas, falar em línguas e mistério com Deus, e aí Deus deu a interpretação. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, diga para ela que o médico disse para ela que o útero dela está todo cancerígeno, e que vai ter que tirar as trompas, tirar tudo, e ela jamais será mãe. Fala para ela que eu estou trocando o órgão dela agora. Quando eu falei isso, eu liberei o anjo pegou e tirou, colocou a mão dentro do ventre dela e arrancou um útero cancerígeno, e aí colocou na bandeja, pegou outro órgão, um útero novo, e colocou dentro de volta. E eu, para entender o que ela estava sentindo, que eu queria, eu estava vendo na visão. Mas eu queria, o que você está sentindo? Ela falou, pastor, é como se uma mão de fogo colocasse a mão dentro e arrancasse. Ela ganhou um órgão novo. Glória. O marido dela era espírita e barra pesada, ameaçava bater ela se ela fosse na igreja, proibia ela de ir na igreja, encardido. Quando essa moça foi curada, ela foi no médico, o médico viu um útero novo, o médico se converteu. Nasceu uma criança, nasceu o João, não lembro agora se era Pedro João ou João Pedro. Eles vieram de lá de Miami, em São Paulo, na época da Luz para as Nações, para me consagrar essa criança ao Senhor. Foi a primeira criança que eu consagrei, porque nós não éramos igreja, era uma missão, mas ela queria que eu consagrasse ao Senhor Jesus. E eu disse para ela, olha, vai nascer uma criança, não dê, e vai ser menino. Não dê o nome dessa criança, você vai ter um filho, não dê o nome dessa criança, o nome de Sérgio ou Luiz, não, dê um nome bíblico. Ela deu, não sei se é Pedro João ou João Pedro. E nasceu uma criança linda, para a glória do Senhor Jesus. Então surgiu de repente. Eu não fico vendo direto. Às vezes Deus mostra, às vezes Deus não mostra também. Mas é assim que funciona, é na dependência do Espírito Santo. Agora eu percebo, da dependência do Espírito Santo. Agora eu percebo que quando eu oro em línguas, mais tempo flui mais. Quando eu oro menos, flui menos. Então o segredo está aí. Na oração em línguas vai fluir mais, vai fluir. Então aí flui. E de repente eu estou em ambientes que Deus quer alcançar pessoas. E eu pergunto ao Espírito Santo, você quer alcançar alguma vida aqui? Eu quero. Então eu fico alerta, esperando a direção. Eu fui, por exemplo, almoçar num restaurante, eu e a Bispa. Nós tínhamos o escritório da LPN. E eu falei, amor, tá, vamos almoçar? Vamos. Aí fomos num restaurante, tal, encontramos, tinha até fila, né? Então, você tinha que esperar. Então, a espera sua, você ia no balcão e tomava um refrigerante, um suquinho e tal. E eu deixei a minha esposa para ela já no balcão, já pegar o nosso lugar, na mesa. E eu estava estacionando o carro, porque nós ficávamos ali perto dos jardins, né? E aí, na hora que eu sento, acabei de sentar, aí uma senhora aqui do meu lado fala, tá bastante calor, né? Falei, nossa, muito calor. Aí ela pegou e deu uma ordem para o rapaz. Aí eu prestei atenção e falei, bom, será que ela é dona do restaurante? Mas, enfim,
Aí ela começou a puxar conversa comigo novamente. Ah, tá muito calor, esse suquinho é bom. Eu tomando um suco de laranja. É realmente muito bom. E a minha esposa não é muito de falar. Hoje ela fala mais, mas naquela época ela era totalmente calada. Ela ficava só observando aquele olho azul dela de lince, ficava olhando, né? Mas tudo bem. Aí de repente o Espírito Santo falou comigo do nada. Eu tomando suco. Sabe por que você está aqui? Eu falei, por quê? Porque ela hoje vai suicidar às 5 horas da tarde. Ela escreveu uma carta para a filha dela, o marido separou dela, a filha é casada, ela se sente sozinha, uma solidão profunda e ela não tem mais prazer em viver. E ela escreveu uma carta, já está com os medicamentos preparados para morrer dormindo. E eu trouxe você hoje aqui, porque eu tenho um plano na vida dela. Aí eu falei, qual é o nome da senhora? Ela falou, Maria. Dona Maria, a senhora preparou uma carta de despedida para sua filha. Por que a senhora está desistindo da sua vida? A mulher deu um grito. Deu um grito que assustou todo o restaurante. Mas foi aquele grito de libertação. Aí comecei a ministrar sobre a vida dela. Comecei a ministrar, ela recebeu Jesus ali sentado. Não muito alto, baixinho, mas ela chorou bastante e tal. E ministrei sobre a vida dela e tal. Ela falou, fulano de tal, prepara uma mesa para eles agora. Aí ganhamos uma mesa. Porque você tem que esperar mais 1 hora, ganhamos uma mesa. Ela era dona. Ela era dona do restaurante e foi ganha para Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. É bênção. Mas vem assim. De repente. Você não fabrica nada, você depende do Espírito Santo. Depende do Espírito Santo, amém? E eu conheci um pastor amigo meu que, não sei se ele era o Deus dava a palavra profética. Não sei se ele via ou como era a profecia, mas só que às vezes algumas profecias eram muito fortes, ele ficava com medo de falar aquilo. Não sei se era medo de a pessoa não receber ou medo de não acontecer. Eu acho que era talvez, eu não sei, ele tinha medo de falar. Acontece isso, você recebeu, já aconteceu, talvez você receber algo tão forte, você fala, isso aqui é muito pesado eu falar. Ou você fala, Pastor, já passei muito disso. Vou contar aqui 2 experiências fortes. Eu vou visitar uma irmã, que é uma profetisa muito usada pelo Espírito Santo. E na hora que eu vou visitar essa irmã, vem 3 famílias, 3 casais, buscar uma direção de Deus através dessa profetisa. Como a minha aparência sempre foi essa cara que Jesus me deu, esse que vos fala, amém? Não tem aparência de crente, né? Muito menos de líder. Hoje ainda tudo bem, né? Os líderes, naquela época, estou falando década de 80, tá? Os líderes eram mais comedidos. Eu não, sou alegre demais, né? Feliz demais para ser crente, né? Isso aqui, você é muito feliz, você é muito feliz. Essa felicidade sua aí é meio estranha. Já falaram isso até para mim no começo da minha fé. Fui muito criticado, muito incompreendido. porque os crentes ficavam com a cara amarrada no passado. Justamente, aquelas caras de limão azedo, né? E aí o que aconteceu? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, olha, o que eles estão querendo, a direção que eles estão querendo para a vida deles, está com você, não está com a minha serva. Falei, Senhor, não, eles não vão aceitar, eles não vão receber, pelo contrário, eles vão até murmurar e pode até pecar contra o teu espírito, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, não, 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 porque eu sabia que a palavra era dura. Eu já sabia que era uma palavra dura para os 3 casais. E a irmã estava só embromation, né? Não, porque Deus já falou. Ela estava sem resposta de Deus. E os irmãos pressionam os profetas, né? Pressionando a profetisa. Não, irmã, porque nós precisamos de uma resposta agora, ora por nós tal. E os irmãos também ajudavam a irmã. Então, coitada da irmã. A irmã era sozinha. Tinha 2 filhas e profetiza, atendia as pessoas em casa. Ela não tinha nem tempo para lavar roupa, tinha irmãos que ajudavam ela até. Era uma irmã que vivia um momento assim de transição na vida dela. Depois ela casou, aí Deus restaurou a vida dela, glória a Deus, aleluia. Mas enfim, pressionaram e Deus não estava dando a direção para ela. Deus falou, é com você. Eu falei, não, Deus, eu não vou entregar isso aí não. Não, não, Senhor, tem misericórdia. Não, não, Deus, fala com ela tal. Aí o casal sai. Os 3 casais perceberam que Deus estava falando, os maridos despedem das 3 esposas, os 3 maridos das 3 esposas, e saem.
E elas também saem e vão para o carro. No trajeto da casa tinha um corredor de mais ou menos 50 metros até o portão, e a rua era uma rua sem saída. E tinha um monte de jovens brincando na rua, jogando bola, as famílias para fora, tal, não sei o quê. Aí Deus falou assim comigo: se você não entregar hoje o que estou mandando você entregar, hoje mesmo eu vou requerer de ti. Não, Senhor, tem misericórdia. O que é para agora? Eu não quero nem saber. Eu vou entregar. Que isso, amado? Cair na mão de Deus? Não, 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 não. Eu vou entregar agora. Deus, segura elas agora. Elas ligaram o carro, acho que era até um Chevette. Ligaram o carro e o carro começou. Ligaram e aí, segura lá, Senhor, segura, e saí correndo. No que eu falei, irmã, me desculpa, me perdoa, mas vocês estavam buscando uma direção de Deus e Deus falou comigo, assim diz o Senhor para vocês. Ela falou, mas peraí, deixa eu sair de dentro do carro. As três saíram. No que as três saem, os maridos estão chegando para pegar as esposas. E eu começo a profetizar para elas. Conclusão, o jogo das crianças parou. Os vizinhos foram tudo ouvir o que Deus estava falando com aquelas três mulheres. Os maridos chegaram, conclusão, o que Deus falou com eles, mas foi duro. Mas eles eram de Deus. Eles queriam uma resposta de Deus. Porque eles iam sair da igreja. Eles já estavam fazendo um movimento já para querer sair da igreja. Enquanto pastor. E Deus falou duramente com eles, falou claramente com eles. Eles se arrependeram, depois foram renovados, foram cheios de Espírito Santo e começaram a pular em mistério na rua. E eu também com eles, né? Então isso acontece. Agora, teve uma vez que eu passei um momento difícil. Entregar profecia. Eu falei, Deus, eu não quero ser profeta, não. Deus, por favor. Irmão, não tem jeito. Quando Deus tem um chamado, quando você é escolhido, o escolhido não tem escolha. Ou você obedece ou você obedece. Né? E aí, eu estou num grande evento, não vou falar o nome do país, um país onde um apóstolo está sendo homenageado, um apóstolo estrangeiro. E aquela festa para ele e tal, não sei. Aí Deus fala comigo. Eu falei, meu Deus, não, Deus, eu não quero ser estragar a festa, não, Deus. É uma festa tão bonita do teu servo, eu amo ele, é um irmão muito amado. Dura, põe dura nisso. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Não, Deus, não. Aí um irmão vem, que é assessor dele, né, nesse país, fora do Brasil, na Europa. Aí ele vem e fala assim, olha, apóstolo Sérgio Lopes, que bênção, ele vai ficar feliz de saber que você está aqui e tal. E eu passei lá só para cumprimentar ele, era uma festa, todo o ministério reunido, todas as igrejas reunidas para festejar. Aí eu falei, não, Deus, eu não vou falar isso. Eu não vou falar, Deus, eu não quero ser um estraga-festa, Deus, é um momento de festa, não, Deus. Aí me leva, aí esse assessor dele me leva dentro do gabinete desse apóstolo. Olha, quem está aqui, apóstolo fulano de tal, é o apóstolo Sérgio Lopes, tal, não sei o quê, oh, que bênção, tal. E Deus falando, fala para ele. Fala para ele, não, Deus, tem misericórdia, eu não vou falar, Senhor, tem misericórdia, eu não vou falar, eu não sou homem de rejeitar. Mas Deus, tem misericórdia. Aí eu falei, Deus, então me dá um sinal. Deus toma a boca dele. E você tem uma palavra para mim, pode entregar. Eu falei, agora, obrigado, Senhor. Agora o Senhor abriu realmente, né? Aí eu falei, olha, irmão, assim diz o Senhor para você. Pam, 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 pam. E ele falou, é verdade. Eu errei. Eu não deveria ter feito isso. Eu falei, você entrou debaixo de uma unção, você entrou debaixo de uma cobertura que não era para você entrar. Você cresceu, você prosperou, mas este que você entrou debaixo, era para ele estar debaixo de você, e não você debaixo dele. Você não zelou pela unção que eu te dei, você não zelou pelos dons que eu te dei, você não zelou pelo chamado que eu dei, e a partir de agora eu vou tratar contigo, vou assoprar tudo isso. Em um ano, assoprou tudo. Ele teve que começar tudo de novo.
E aí perdeu até a filha dele. Isso impactou a vida dele, o ministério dele. Então, irmão, o ministério profético tem espinho. Esses são os espinhos. Porque nem sempre Deus revela. Coisa boa. Não, você está diante do Senhor, profeta raiz, né? Não estou falando palavra profética, estou falando profeta, o ofício do profeta. Porque o ofício do profeta, ele fala da parte de Deus. A boca dele tem um coração de Deus na boca dele. Ele fala do sentimento de Deus. Ele fala dos pensamentos de Deus. Ele fala do propósito de Deus na carabarrácia. Por isso que o profeta, ele é diferente, ele é totalmente diferente do apóstolo, totalmente diferente do pastor, do evangelista, do mestre. O profeta, ele é diferente. Às vezes ele é até mal educado, às vezes ele é ríspido. Não é porque ele é assim, não é porque ele é um brucutu, é o ofício dele, requer isso dele. Vai ver os profetas do Velho Testamento, vai ver o profeta do Novo Testamento, você vai ver isso. Agora, hoje, através da graça de Cristo, continua tendo profetas raiz, o ministério profético. Mas o ministério profético hoje está sendo muito confundido com o dom de profecia. Então a pessoa profetiza, tem uma palavra profética, porque o derramar do Espírito Santo hoje é para isso, é para equipar a igreja. Mas nem todos precisam ser profetas. O apóstolo pode profetizar, o evangelista também profetiza, o pastor também deve profetizar. Não é comum, mas ele também pode profetizar. O mestre também pode profetizar. Agora, profeta que não profetiza, meu Deus, isso aí não é profeta. Você concorda comigo? Alguém aqui no Brasil falou, não, eu sou profeta, mas nunca deu uma profecia, nunca teve uma visão, nunca teve uma visão. Não, ele pode ser uma voz profética, é diferente. Uma voz, porque dentro desse mover profético da Igreja de Cristo, ele é uma voz, mas eu vejo ele como evangelista, não como profeta. É um evangelista. Ele anuncia, ele proclama o poder do Evangelho de Cristo. E dentro dessa proclamação do poder do Evangelho de Cristo, ele está também profetizando, porque está debaixo do mover profético. Mas não significa que ele é um profeta, porque profeta raiz é diferente. E tem muito profeta raiz no Brasil? Tem muitos. Tem muitos? Mas tem muitos escondidos. Porque o profeta não fica procurando palco. Profeta raiz, não. Ele fica separado. Ele é um eremita. Ele fica separado. Eu comecei no ministério profético. No ministério profético, eu não tinha 5 amigos. Era eu e Deus. Depois, eu tinha mais 2 amigos, mas Deus não permitia eles ficarem próximos de mim. Deus colocava eles para pastorear, para mim não ficar pegado. Porque Deus queria eu separado para ele. Depois eu conheci a Bispa Vera, que tornou-se minha namorada, né? Na época era irmã Vera, depois missionária, aí nos casamos, missionária, pastora, hoje é uma bispa e tal, mas o ministério profético é isso. Agora, Deus mudou meu ministério também, porque eu não entendia, Ariston. Eu tinha amigos meus que tinham agenda de 1 ano, eu não conseguia fazer uma agenda de 3 meses. Era máximo 2 meses. Antes do Abala. Antes do Abala. Era 3 meses o máximo. Até depois do Abala também. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Dificilmente Deus faz uma agenda anual para mim. Mas por quê? Eu não tenho. É um mistério de Deus na minha vida. Deus não quer eu preso a agenda. O máximo é 90 dias. O máximo é 90 dias. É um mistério de Deus comigo. Eu não vou discutir com Deus isso. Eu discutia, eu falava, Deus, por que isso? Por que a minha vida é... Uma hora eu estou ministrando para 6 pessoas, com tanta intensidade, tanto poder, tanta glória. Daqui a pouco eu estou ministrando para 8.000 pessoas. Aí quando eu penso, bom, agora Deus vai me liberar, né, para pregar. Aí de repente eu estou ministrando novamente para 40 pessoas. Deus, eu não entendo, o que é isso? Você não entende agora, depois eu vou dar entendimento para você. Aí eu entendi que o meu ministério era apostólico. Então, naquele período, eu estava no ofício do profeta. Outros períodos, eu estava no ofício evangelístico. Outros, pastoral, de apacentar. O outro, de ensinamento. Mas a minha característica é profética, porque o meu ofício
primeiro é de profeta. Então eu sou um apóstolo profético, porque eu sou enviado apostolicamente, porque o profeta vê, e ele fala o que ele vê. O apóstolo crê e vê, aí ele libera o que ele crê e vê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E já teve alguém que você falou uma palavra profética de Deus e ele rejeitou? E ele na sua frente falou que não acreditava naquilo? Já teve. Vai estar interessante. A minha primeira vez, tá? Vou falar a minha primeira vez. Foi algo interessante. Um amigo meu pediu para eu pregar, ministrar, ajudar ele numa igreja muito conhecida, que eu até congregava, uma denominação cristã evangélica. E essa denominação cristã evangélica, embora fosse considerada pentecostal, não tinha experiência com o mover do Espírito Santo, principalmente a revelação, na época. Palavra de conhecimento, não. Para eles, falar em línguas, orar em línguas, expulsar demônios e curar os enfermos, e ponto. Então, quando terminava o culto deles, eles oravam um pouquinho em línguas e terminava o culto. Meu culto começa orando em línguas. Onde eles terminavam, eu começava. Mas Deus mandou eu ficar lá, e eu fiquei lá, sentadinho, dando prestação de conta para o meu pastor, que até hoje é meu pastor. Hoje ele está nos Estados Unidos, né? E pastor Cairo Marques, mando um abraço, um beijo no coração dele, um homem de Deus. E ele me entendia, e ele falava: Sérgio, eu gostaria que você fosse obreiro. Eu falei: pastor Cairo, eu não tenho chamada para dentro da igreja, minha chamada é fora das quatro paredes da igreja. Eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Mas ele me abençoava, me liberava. Mas aí um pastor amigo meu, que era dessa mesma denominação, tinha um culto de sexta-feira à tarde, estava começando. E só tinha 3 irmãs. Uma dava glória, outra aleluia, outra amém. Eram 3 irmãs. E ele não conseguia levantar esse culto. Aí ele chegou para mim e falou assim: irmão Sérgio, você não quer me ajudar nesse culto? Falei: pastor, é o seguinte, eu prefiro não. Por quê? Eu amo o irmão, eu prefiro orar, porque vai que Deus me tome profeticamente lá. Os irmãos não têm, vocês não têm, a não ser o pastor, porque ele ia escondido comigo no monte. E lá eu ministrava sobre a vida dele, mas eu falava para ele: não fica compartilhando isso com a igreja, porque a igreja não entende profecia, revelação. Eles vão achar que isso é espiritismo. Como tem igrejas até hoje acha isso, infelizmente. E aí, conclusão, aí ele pegou: não, vamos lá, me ajuda, tal, não sei o quê, eu quero dar a oportunidade de você ter experiência na área de libertação, né, por favor e tal. E eu: não, por favor, não. E até que ele me convenceu, e é claro, eu orei ao Espírito Santo, perguntei ao Espírito Santo falou: não, vai, eu estou preparando. E aí eu fui. Na primeira semana tinha as 3 senhoras, uma dava glória, aleluia, amém. Na segunda sexta-feira à tarde, pastor, já tinha 18 pessoas. Na terceira, explodiu. Virou um culto forte dentro dessa denominação. Era um culto de sexta-feira à tarde, mas era culto desse pastor. Mas ele mandava eu ministrar. Ele não ministrava, ele só ficava na coordenação. Ele foi muito sábio. Conclusão, pum, levantou. E aí foi uma irmã, e eu estava ministrando revelação. Foi a primeira vez que eu fui ministrar palavra de conhecimento, porque eu ministrava a palavra, dava uma palavra profética, ministrei para aquelas 3 irmãs, as 3 irmãs testemunharam, trouxeram vidas. Eu ia muito assim, digamos assim, prudente. Mas aquele dia eu estava ousado. Eu já estava confiando, porque estava cheio. Falei: bom, agora estão me entendendo, que é um ministério profético. Eles não tinham entendimento. Aí eu fui ministrar para uma irmã. Falei: olha, irmã, eu estou vendo uma luz no seu estômago. Jesus está curando o seu estômago agora. E eu estou vendo, porque Deus tem uma obra na sua vida, e para você entrar nesta obra, nesse chamado, você precisa de saúde, e Jesus te cura agora. Ela falou: não, eu não estou com problema nenhum no estômago. O irmão está enganado. Eu não tenho nenhum problema no estômago. Eu falei: e agora, Espírito Santo? Eita.
Aí eu nunca tinha passado por essa experiência, foi a primeira vez. Você sentiu o quê, né? Aí eu fiquei assim, falei, e aí, Espírito Santo? É eu mesmo que estou em dúvida ou é ela? Aí o Espírito Santo ampliou o quadro e mostrou que ela tinha uma enfermidade. Ela falou, inclusive, eu fiz até um check-up, eu já tive câncer no estômago. E eu fiz um check-up. E eu não tenho nada. Acho que era no mês de abril, se eu não me engano, ela tinha feito check-up. E eu estava ministrando no mês de junho. Eu falei, bom, irmã, é o seguinte, vamos deixar Deus ser Deus então, amém? Então vamos deixar Deus, vamos colocar no óleo. Aí já virei e comecei a revelar um por um. Eu falei, é verdade ou mentira? Aí nasceu esse, é verdade ou mentira? Não, é verdade. É verdade ou mentira? Não, é verdade. Isso Nasceu que Deus está me dia. mostrando, é verdade ou mentira? Aí veio uma unção nova, uma autoridade, uma confiança. Porque até então eu estava um pouco tímido. Eu estava um pouco prudente. A partir daquele momento, irmão, nasceu um outro mover, uma autoridade, que eu falei, meu Deus, que é isso agora? Mais confiança. Conclusão. O câncer que ela teve no passado, Jesus estava curando ela, porque o câncer estava voltando. Ela rejeitou. Rejeitou. Aí no final do culto, no secreto, ela falou, olha, irmãozinho, você estava falando lá, sabe? Inclusive, não, ela falou publicamente ali. Inclusive, teve uma missionária que revelava e não sei o que e tal, não sei o que, e ela morreu. Que tem a ver uma coisa com a outra? E essa missionária que ela falou até o nome. Era minha mãe na fé. Ela citou o nome da minha mãe na fé. Uma mulher que eu tinha um carinho, um apreço. Aí eu vi que era o diabo usando a boca dela. Eu falei, opa, é o diabo que está usando ela para me envergonhar, é o diabo que está usando a vida dela, ela está se permitindo isso para me envergonhar e anular o meu chamado profético. Porque a partir daquele momento eu tinha dois caminhos. Ou eu cria que Deus estava me usando e eu fluía, deixava o Espírito Santo fluir, ou eu parava ali e nunca mais. Ia bloquear. Você concorda comigo? Concordo. Não bloqueei. O Espírito Santo me deu graça, me deu autoridade, me deu discernimento. Aí que entra o discernimento, as 4 horas de oração. Amém? E Deus me deu governo e domínio sobre aquela situação. Aí quando chegou no final, estava todo mundo indo embora, só estava o pastor e algumas irmãs conversando com o pastor. Essa irmã chegou para mim e falou, sabe, irmãozinho, você falou uns negócios, eu gostaria que você orasse por mim agora. Eu falei, não, agora não, não vou orar não. Vai orar você com Deus agora. Você me envergonhou publicamente? Por que você não falou publicamente? Porque você é orgulhosa, irmã. Agora é você com Deus. Vai falar com o seu pastor. A minha parte terminou ali. O Espírito Santo não me autoriza a orar por você. Amém? Deus abençoe você, querida. E virei as costas e fui embora. Profeta é assim, meu irmão. Você está no ofício do profeta? O seu negócio é com Deus, não é com homens. O seu negócio não é com o que as pessoas pensam, o que elas vão falar. Meu irmão, já fui muito criticado, perseguido, caluniado, defamado. Você possa imaginar. Oração contrária, reza, mandinga, peso de palavra. Já fui, mas também já fui muito abençoado. Infelizmente, essa irmã morreu de câncer. Voltou o câncer. Voltou o câncer e morreu. Talvez se ela tivesse aceitado ali. Ali. E eu tinha... Ah, mas irmão, você não poderia ter orado por ela depois? Claro que eu poderia, mas o Espírito Santo não me autorizou. Eu vou passar à frente do Espírito Santo? Deus Claro que Deus não, estava tomei dando água a de palavra palha. que estava curando ela ali. É aquele Ela momento. aceitou. Era aquela hora. Era aquele momento o livramento dela. Teve uma situação, uma outra situação também de uma mulher da alta society. Eu orei por um médico, esse médico ia se suicidar-se, o Espírito Santo me revelou a vida dele. Ele teve um problema muito sério, perdeu mais de 20 clínicas e saiu até na primeira página da revista Veja, um problema muito sério, tal, entrou em luta. Ele ia se suicidar-se.
De repente, uma amiga dele passou e trouxe ele até a mim, ministrei sobre a vida dele. Deus revelou que ele ia suicidar. Ele foi liberto, recebeu Jesus, foi batizado do Espírito Santo e pulou e ia no monte comigo. Esse médico. Era Jesus no céu e Sérgio Lopes na terra. Eu tinha até que vigiar com ele para ele não me idolatrar. Porque a pessoa vai de um extremo para o outro extremo. Aí tive que trabalhar trazendo equilíbrio para ele. E aí ele começou a me levar em pessoas da alta society. Então, um grande empresário, tinha aberto 50 lojas de uma marca de um carro e 30 dias após abriu 50 lojas no Brasil. Em 30 dias não saía nenhum carro. Isso não é normal. Como pode? Carro importado. 30 dias o empresário abriu 50 lojas no Brasil e nenhum carro abriu. Se eu falar o nome dele aqui, ele é conhecido. Hoje ele está mais conhecido ainda. Não abriu. Nenhum carro vendeu, aliás. E ele conversou com esse amigo dele, esse médico. Esse médico falou, não, eu tenho uma pessoa, é um amigo, ele é evangélico, e ele é um pastor, mas ele é um profeta. E ele vai revelar qual é o problema aqui, porque isso não pode ser normal. Aí ele falou, tá bom. Aí, no Morumbi, uma mansão no Morumbi, aqui em São Paulo, num lugar bem alto, que dá para você ver a cidade de São Paulo todinha. Eu nunca vi um lugar assim. Nem sabia que existia uma casa assim no Morumbi. Ele arrumou um maître, sabia que eu gostava de comer carne? Um maître para mim, para servir uma picanha, com um casaco branco, botões dourado, de ouro, um maître. Um cara AA, né? Bilionário. E aí eu tô lá, eu e a minha esposa, aí ele sai do jantar, tomar um vinho quente. Você toma vinho quente? Não, não, obrigado, eu quero uma coca mesmo, tal. Começamos a tomar, tal. Aí o Espírito Santo fala assim, avisa para ela que tem no estômago dela, novamente o estômago, né? O estômago dela, que eu estou curando o estômago dela agora. Eu falei para a mulher falou, não tenho problema nenhum no estômago. Aí eu falei, olha, o Espírito Santo não se engana. O Espírito Santo está mostrando, e eu estou vendo como se fosse uma bola do tamanho de uma uva no seu estômago. É um tumor. Jesus libertando você agora. Você crê? Ela falou, eu não creio. Porque eu fiz uns exames há uns 90 dias atrás e eu não tenho mais nada. Eu estou muito bem. Nunca tive esse problema. Então tá bom. Então vamos deixar Deus ser Deus. Aí levantei e falei, olha, pro marido dela, a hora que você precisar, eu posso ir na sua loja e orar pela sua loja, pela sua empresa, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Aí o médico estava sem jeito, que eram amigos dele, né? Ficou numa situação assim de, né, calça curta, como diz o outro. Ele falou, puxa, pastor, ela talvez não tenha entendido. Eu falei, irmão, descansa. Calma aí, descansa. Você crê que eu sou homem de Deus? Não, eu creio. Então, em nome de Jesus, amanhã ele vai ligar para você e veja o que Deus tem o poder para fazer. Porque ela não creu, mas você crê. Deus está dando um livramento de morte para ela, por conta de você, da sua fé, e por conta do marido dela, que Deus tem um projeto na vida do marido dela. Porque essa mulher é só o sangue do cordeiro. Mas vamos orar, para Deus ter misericórdia. Aí tudo bem. Conclusão, ela foi dormir. Quando foi 3 horas da manhã, ela acordou com uma dor insuportável. Foi para o hospital. Eu falei que era do tamanho de uma uva, né? Tiraram um tumor do estômago dela do tamanho de uma maçã. Como é que cresceu? Em algumas horas. Por conta da incredulidade. Quando você está diante de um profeta ou uma profetisa, você tem que vigiar, irmão. Você pode não entender. Eu já recebi muitas profecias que eu não entendi qual era o propósito de Deus. Que até era diferente daquilo que Deus vem falando comigo. Eu deixo no óleo.
Não vou ficar julgando o profeta. A Bíblia não me autoriza a julgar profeta. E eu vejo muitos hoje, e até canais no YouTube, julgando profetas. Não é profecia. E o apóstolo Paulo fala para nós julgarmos a profecia. Amém? Amém. Mas não julgar o profeta. Não, eu vou julgar a profecia. Eu vou julgar a profecia. O profeta não, o profeta é de Deus. Quem chamou ele foi o Senhor. Quem trata com ele é Deus, não sou eu. E eu não posso difamar o profeta, porque eu posso mexer na unção dele. E mexer na unção do profeta, vai ter luta. Você vai entrar com luta. Ah, mas eu sou filho de Deus. É, mas você está desrespeitando a unção que Deus estabeleceu para livramento. Porque profeta é usado por Deus para livramento. Livramento. E tem muitos irmãos que entram em luta, porque não discerne o ofício do profeta. Deus coloca um profeta, uma profetisa, para dar livramento, para abençoar a vida dele, mas ele não entende. Não estou aqui falando sobre você ficar correndo atrás de profeta, obviamente não, porque hoje todos nós temos que ser profetas. Hoje a minha igreja é uma igreja profética. As minhas ovelhas são profetas. Eu gero na minha igreja, em Cristo Jesus, através da palavra, através do Espírito, profetas, porque esta geração é uma geração de profetas. Infelizmente, a igreja, ou melhor, a igreja não, a internet está perseguindo o mover profético, perseguindo os profetas, e Deus está tirando os profetas do Brasil e levando para muitos lugares. Eu tenho visto profetas saindo do Brasil, indo para a Europa, indo para a América, indo para a Ásia, indo para a África, porque o mover profético é de Deus, é genuíno, é urgência. Deus levanta um profeta para resolver situações. Profeta é ministério de solução. Deus me enviou em lugares para trazer resposta para uma cidade, para trazer resposta para uma nação. Então, o Espírito Santo, ele está chamando uma geração que profetiza. Então, o Brasil é uma escola. Eu nasci no meio de profetas. As profetisas, os profetas, da onde eu vim, pastor Wariston, eram homens e mulheres de muita experiência com Deus e de caráter. Pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que não usavam o dom para manipular pessoas. Vi isso, obviamente, também. Mas da onde eu vim, não tinha isso. Eu fui muito abençoado, muito privilegiado. Deus me colocou numa escola séria de profetas e profetisas. Minha mãe era uma profetisa. Meu primeiro pastor era um profeta sério. Não tinha manipulação. A minha mãe na fé, depois eu me afastei, coitado. Por que eu me afastei? Porque eu vi que as pessoas que estavam em torno do meu pastor, que era um profeta, queriam usar o dom dele. Tinha inveja do dom dele para manipular, para oprimir ele. Entende? E aí eu me afastei, fiquei escandalizado, também não tinha conhecimento bíblico. Deus teve misericórdia de mim, levanta 5 mulheres profetisas para orar por mim, interceder por mim profeticamente. Aí eu volto para Jesus 86 e Deus me coloca no mover profético, na dimensão profética, e fala: agora eu quero que você caminhe nessa dimensão do meu espírito. Amém? E aí eu vejo hoje a necessidade do ofício do profeta ser valorizado. Há uma desvalorização. Né? Tanto é que hoje a busca mais é por conhecimento das Escrituras do que o mover profético. Você tem que ter até sabedoria para você profetizar em alguns lugares. E na década de 80, a década de 90, foram 2 décadas que a gente voava. E aí, quando entrou o ano de 2000, começou a haver algumas coisas estranhas. De 2010 para cá, então, eu vi um esfriamento, mas já tem uma boa notícia. Espera aí. Aleluia. Tem uma boa notícia.
está vendo um levantar de uma nova geração de profetas. Glória a Deus. Profetas que estão sendo tremendamente usados e ousados. E essa geração, meu Deus, é o profundo do oculto, do secreto, do escondido. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó, você aí, profeta, usa o seu dedo de profeta, dê o like, compartilhe para esse programa alcançar mais pessoas. Apóstolo, fala suas redes sociais e eu queria também que você liberasse essa unção profética para aquele que está assistindo. O apóstolo todo dia tem live, Meio e meio, a 1h30. no canal dele, também tem o Instagram. Fala aí o Instagram, o canal, para o pessoal assistir a sua live. Olha, você que quer conhecer o nosso ministério, é AP Sérgio Lopes, amém? AP de Apóstolo Sérgio Lopes. No YouTube. Tanto pelo Instagram, pelo YouTube e Face também. Só que Face, né, Samuel, é Sérgio Lopes, né? AP Sérgio Lopes também? Então tá. Isso. É simples. Tem live todo dia, meio-dia. Meio-dia e meio a 1h30, no máximo. E tá fazendo meia-noite também, né? É. E agora estamos numa campanha. Encerramos hoje essa campanha hoje, né? Mas vamos dar uma descansada e novamente voltamos com uma nova campanha às 0h. Tá tremenda essa campanha. Glória. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você bênção. pode. Vai estar aí, vai estar disponível. Vai estar gravado, né? É só você acessar. No AP Sérgio Lopes você vai conhecer todas nossas ministrações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Apóstolo, olha aí pro povo aí. Deus levantar esses profetas aí. Amém. Olha, profeta, que é profeta não pode ser covarde. E por conta de muitos escândalos, né? E muita perseguição, eu estou vendo muitos profetas ficando tímidos, enterrando os dons espirituais. Os dons espirituais, amado, não é para a nossa salvação. Os dons espirituais é para a nossa prosperidade no reino de Deus. Eu não conheço ninguém, nesses 39 anos servindo o Senhor. Em janeiro do ano que vem eu vou fazer 40 anos. 40 anos. Eita glória. É. É o 4. E aí, pastor, diante do Espírito Santo, com muita sinceridade, eu nunca vi um homem, uma mulher, cheio dos dons espirituais, fracassar. Nunca vi. Fracassar? Não, nunca vi. Eu nunca vi um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, que opera através dos dons espirituais, com autoridade, ser fracassado. Todos que eu conheci, eu dou nome e endereço para você, todos tornaram-se bem-sucedidos. E eu fui inspirado na vida desses homens e mulheres de Deus. Claro que eles passam adversidades, dificuldades, é óbvio, mas não permanecem nelas. Porque os dons são ferramentas, os dons são armas espirituais, é habilitação, capacitação para você ultrapassar as suas dificuldades. E eu estou vendo muitos pastores que, na verdade, são profetas. A característica, o carro-chefe, como eu gosto de chamar, dele é profeta, mas ele tem que pastorear, tem que ter uma igreja, tem que estar na frente de uma igreja, porque se ele não tiver, ele não tem o sustento da família dele. Ele não consegue emprego, porque profeta, Deus não deixa trabalhar. Não deixa. Não deixa. É impressionante isso. Eu trabalhei na vida secular, assim que eu me converti, no máximo 6 meses. E mesmo assim usei os dons de revelação para prosperar nos negócios. E Deus me deu isso. Porque eu falei, Deus, será que os dons é somente para a igreja, para ministrar para as pessoas? Eu não posso usar os dons aqui nas vendas, no negócio? O Espírito Santo falou, não, você pode. Então me dá inteligência para isso. Então Deus me deu uma outra live que a gente pode falar sobre aplicar os dons nos negócios. Como fazer negócio através dos dons espirituais. Vai esse comentário aí. Em nome de Jesus, amém? E aí o que aconteceu? Aí eu prosperei, ganhei dinheiro, estava em 40º lugar, fui para 17º em 30 dias, de 17º em 15 dias fui para 7º lugar, só não fui em primeiro lugar de vendas e de negócio da empresa, porque o meu chefe me boicotava, ficou com medo. Pensou que ia tomar o lugar dele. Ia mesmo, eu ia tomar. Eu ia tomar o lugar dele.
Eu era muito ousado e determinado, né? E eu ia tomar o lugar dele. Até que chegou uma hora que eu falei, Deus, ou eu ou ele. Porque ele está me boicotando. E aí o Espírito Santo falou, não, deixa ele aí, porque agora eu estou chamando você só para servir a mim. Eu falei, tá bom, Senhor. O Senhor quer que eu esteja separado só para o Senhor? Só para mim. Só tem um porém, Senhor. Eu aceito o chamado. Mas eu gosto de roupas boas, perfumes, andar com um bom carro e morar bem. E comer em bons lugares. O Senhor falou, eu já preparei para você isso. Eu não falei isso. Aleluia! Você falou... pode falar agora. Amém? E aí fui separado. Agora, fui separado para Deus, né? Não fé no Senhor Jesus, não a fé nos irmãos, né? De me sustentar. Porque eu orava para as pessoas, ministrava para elas batiam na costas. Amém, irmão, você é uma benção. E virava as costas. E eu precisando de um socorro, e o Senhor falou, seu socorro vem de mim, não vem de homens. E realmente eu ia para casa, quando chegava em casa, tinha lá um dinheiro lá, me aguardando. Alguém passava lá e deixava uma quantia para mim. Eu vivo assim há 39 anos, pastor, diante do Espírito Santo, eu vivo pela fé. Amém. Eu não tenho salário. Meu salário é o Senhor que dá. Amém? Amém? Mas qual foi a pergunta que você fez mesmo? Agora até... Orar para ativar os profetas, para os profetas. Então é o seguinte, chegou a hora de você ativar os dons espirituais. Se você não tem dons, é simples assim. Você recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo já entrou dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo não vai estar dentro de você e vai deixar os novos dons de fora. Ou deixar os novos frutos de fora, fruto do Espírito. Não, esses dons e esse fruto já está dentro de você, chamado Espírito Santo. Na medida que você tem comunhão com o Espírito Santo e começa a ter comunhão, orar em línguas, se você não é batizado do Espírito Santo, é só você crer, agora você vai receber, eu vou liberar esta unção sobre a sua vida. E você que não tinha dons, prepare-se para receber, porque eu também transmito os dons espirituais. E você que é profeta, está entristecido, está abatido, chegou a hora do Senhor te renovar e você ser renovado nos dons, na unção, porque Deus quer usar você, porque estamos vivendo uma nova temporada profética no Brasil para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, nós estamos diante de Ti. Eu quero louvar, eu quero glorificar a Ti pela vida do pastor Ariston, por esta live, Podercast. Te damos a honra e a glória. Aonde essa live vai alcançar vidas, eu ministro agora a unção do Teu Espírito para aqueles que não receberam ainda o batismo do Espírito Santo. Receba agora o batismo de Espírito Santo e comece agora pela fé falar em novas línguas, porque o Espírito Santo concede a você línguas através do seu Espírito. Receba em o nome do Senhor Jesus. E você que tem os dons espirituais, mas estava enterrado, o Senhor visita você, renova você, receba renovação, renovação dos dons de locução, palavra de conhecimento, renovação também dos dons, aleluia, de revelação e dos dons de poder. Receba renovação das línguas, renovação de interpretação das línguas, renovação do dom de profetizar, renovação dos dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Receba a renovação dos dons de poder, dom de fé, dom da fé, fé sobrenatural, dom de curas e milagres, dom de maravilhas e prodígios. Receba em o nome do Senhor Jesus e toda timidez saia. E você que não recebeu dons, eu libero os dons espirituais, eu libero sobre a sua vida, sobre o seu ministério, para que você seja uma bênção e seja tremendamente usado e ousado através do Espírito Santo e da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. 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 Eita, uau! Glória. Aleluia. Glória a Deus. Você que recebe aí, escreve aí, eu recebo, escreve aí. Glória a Deus. Apóstolo Sérgio Lopes, obrigado, irmão evangelista Samuel, que está aqui, obrigado por ter cedido seu tempo. Amém. E também aqui o espaço,
tudo. Que Deus possa abençoar mais e mais. Seu ministério cresça e tudo. Alcance as nações. Hoje, a partir das 0 horas, estou fazendo 70 anos. 70 anos. 70. Oh, tá novinho, parabéns. E o Espírito Parecendo Santo... com 50. Amém. E o Espírito Santo falou comigo agora que vai começar seu ministério. Aleluia, Jesus! Aleluia, glória. Ué, Moisés começou aos 80. Posso ver um amém? Amém. Posso ver um aleluia? O ministério de Josué também começou aos 80. Posso ver um glória a Deus? Glória a Deus. Então é E eu isso aí. senti no meu Operação coração falar, Caleb. ainda vai ser, a onda de milagre ainda vai ser maiores. Eu creio. Desse recebo. tempo agora vai ser maior do que já Eu aconteceu. creio. Já aconteceu coisas grandes, coisas poderosas, mas Aleluia. vai ser ainda maior ainda. Amém. Assim Em seja, no nome de Jesus. nome de Eu Jesus. recebo. Amém. Glória a Deus. Então, estamos acabando. Compartilha aí o programa, se foi abençoado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Aleluia.